Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer a correção sobre média aritmética. É lá na semana 8 e 9. Então, os exercícios sobre a média aritmética tinha número 1, 2, 3 e 4. Número 1 dizia o seguinte: Júlio deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 4 matérias a seguir. Qual a média de suas notas? Então, ele tinha a matéria de inglês, de português, história e matemática. E tinha que fazer a média de cada uma delas. Então, inglês. Então, vou fazer aqui a média de inglês. Então, em inglês, ele tem, no primeiro bimestre, na primeira prova, ele tem um 7,5. Então, vou fazer aqui, ó, média aritmética de inglês. Então, 7,5, mais a segunda prova, 7,8, mais a terceira prova, que é um 8, e a quarta prova, que ele tirou 7,1. Então, como eu quero fazer a média dessas 4 provas, eu tenho 1, 2, 3, 4 provas. Eu somo as 4 notas e vou dividir pelo 4. Então, somando aqui, ó, 7,5 mais 7,8, eu vou ter 8 mais 5, 13, vai 1, 14 e 1, 15, vírgula embaixo de vírgula, né? E dá vírgula, mais 8, então 3, 8 mais 5, 13, vai 1, então 23,3, mais o 7,1, aí dá 4, 10, e sobe 1, 2 mais 1, 3. Então, tenho 30,4 para dividir pelo 4. Então, média aritmética vai ser 30,4 para dividir por 4. Eu tenho uma divisão do número decimal por número inteiro. Então, sempre que eu tiver divisão de números de decimais, eu tenho que fazer o quê? Igualar as casas decimais. O que seria isso? Tenho aqui, ó, um algarismo após a vírgula, que eu não tenho nenhum algarismo, então eu vou ter que deixar tudo igual. Então, eu vou colocar uma vírgula e acrescentar um algarismo após a vírgula. Agora, eu tenho, ó, décimos e décimos, então ficou tudo igual. Agora, eu posso fazer a divisão como se fosse um número natural. Então, como se fosse 304 dividido por 40, certo? Então, aqui, quantas vezes o 4 vai caber dentro do 30? Vamos pensar. 7 vezes. Então, aqui, ó, 40 vezes o 7, vai dar quanto? 4 vezes 7, 28, 280. Se eu somar mais 40 aqui, vai ser vezes o 8, vai me dar 320, já passou do 304. Então, é por 7 mesmo. Vai dar 280, sobrou 4, e 30 menos o 28, sobra 2. Não tem ninguém para baixar, vou fazer o quê? Vírgula na chave e acrescento um 0 lá no resto. Então, 240 por 40, ou seja, 24 por 4. Número vezes o 4 dá 24. 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Sobrou 0. Então, aqui igual a 7,6. Então, na disciplina de inglês, na matéria de inglês, a média de Júlio é 7,6. Agora, vamos fazer para a próxima matéria, que é português. Então, português. Então, lá em português, o Júlio tirou 7,5, 7,9, 7 e 8,2. São 4 provas novamente, então, vou dividir outra vez por 4. Então, somando aqui, então, 7,5 mais 7,9, eu vou ter 15,4, mais o 7, eu vou ter 22,4, e mais o 8,2. Vai dar 6, vai dar 10, vai 1,
30,6. Eu tenho 30,6 para dividir por 4. Então, média aritmética de português vai ser quanto? Então, 30,6 dividido por 4, mesmo esquema aqui da média de inglês, eu vou ter que igualar as casas decimais, e depois eu corto a vírgula, fico com números naturais. Então, 306 para dividir por 40. Já sei que aqui no 40 vai dar quanto? 7. Que vai dar 280, sobrou 6, 30 menos 28, sobra 2. Não tem ninguém para baixar, vírgula na chave, acrescento 0. 260 eu sei que vai dar 6. Então, 240, e vai me sobrar, ó, 260 menos 240, sobra 20. Já tenho vírgula, só vou acrescentar o 0 aqui. Agora, 20 para dividir por 4, vai dar quanto? 5, que vai dar 200, e sobra 0. Então, qual é a média de português? 7,65. Próxima matéria era história. Então, em história, o Júlio tirou 5,4 mais 6,3 mais 7,9 e mais 7. Mesma coisa, tem 1, 2, 3, 4 provas, então eu vou dividir por 4. Então, a média é o quê? Somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Somando aqui, 5,4 mais 6,3 vai dar 11,7, mais 7,9 vai dar 6, vai dar 9 e vai dar 1. E mais o 7 vai dar 6, 9 mais 7, 16, vai 1 e 2. Então, 26,6 para dividir por 4. Média aritmética de história, 26,6 dividido por 4. Fazendo a divisão, igualei as casas decimais, então, fiquei com 266 para dividir por 40. Eu já sei que, para chegar perto do 266, eu tenho o número 240, que é 6 vezes o 40. A gente já fez no cálculo anterior. Então, 240 vai me sobrar quanto? 6, 26 menos 24, sobra 2. Não tem ninguém para baixar. Vírgula na chave, 260 vai dar quanto? Vai dar 6 novamente. 240, sobra 20. Já tem a vírgula na chave, só vou acrescentar o 0 no resto. 200 para 40 vai dar 5. Sobrou 0. Então, a média é 6,65. E, por último, nós temos a disciplina de matemática. Em matemática, Júlio tem notas ótimas. Tem 9,5, mais 9,2, mais 9,6 e um 10. São 4 provas, dividido por 4. Somando, então, tenho 9,5 mais 9,2 vai dar quanto? 18,7. Mais 9,6 vai dar 28,3. E mais 10 vai dar 38,3. Então, eu tenho 38,3 para dividir por 4. Então, a média da nota de matemática, 38,3 dividido por 4, igualando as casas decimais, né? E fazendo a divisão dos números naturais. 383 para dividir por 40, ó, 38 para dividir por 4, vai dar quanto? Vai dar 9. 9 vezes 0, 0, 4 vezes 9, 36. 360, sobra 3, 38 menos o 36, 2.
Não tenho mais ninguém para baixar. Vírgula na chave, acrescento 0. 230 por 4 vai dar quanto? 5. 4 vezes 5, 20, né? Tirando aqui, sobrou 30. Já tem a vírgula na chave, só vou acrescer de um 0 aqui, no resto. Então, 300 agora para dividir por 4, eu sei que dá 7. Que dá 280 e sobra 20. Vou só trabalhar com duas casas decimais, então a média aritmética de matemática, 9,57. Beleza? Agora, número 2, diz o seguinte: em uma sala de aula foi feita uma pesquisa sobre a idade dos alunos que apresentou os seguintes resultados. Então, nós temos a idade de 15 anos, tem 18 alunos. A idade de 16 anos, 20 alunos. E a idade de 17 anos, 2 alunos. Então, aqui nós temos uma média ponderada, né? Então, nós temos valores se repetindo ali, né? Então, média aritmética ponderada, a gente pode tanto colocar MA ou MP, né? Indiferente, mas o que eu tenho que saber assim, ó, que eu tenho a idade e a quantidade de alunos. Então, eu tenho 18 alunos que têm 15 anos. Então, eu vou fazer 18 vezes o 15, mais 20 alunos com 16 anos. Então, 20 vezes o 16. Para mim, não precisar ficar somando 16 mais 16 mais 16 por 20 vezes, eu faço a multiplicação. E mais 2 alunos com 17 anos. Só que o que a gente tem que prestar atenção agora aqui, na hora de fazer a divisão. Quando eu for fazer a divisão, eu tenho que fazer a divisão pela soma total de alunos. Porque a gente se engana muito fácil se somar por 1, 2, 3 valores. Não, não são só 3 valores. São 18 valores de 15 anos, mais 20 valores de 16 anos e mais 2 valores de 17. Então, no total, eu tenho que fazer essa soma da quantidade de alunos que tem na turma, certo? Então, primeiro passo. Primeiro, eu vou fazer as multiplicações ali, ó. Então, tenho média aritmética, vai ser igual 18 vezes o 15. Fazendo aqui, 18 vezes o 15, 8 vezes 5, 40. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, somando com 18, vai dar 270. Então, tenho 270 que saiu da multiplicação do 18 vezes o 15. Mas agora, 20 vezes o 16. Ó, 20 vezes 16, eu vou esquecer que tem o 0 aqui, eu vou fazer 2 vezes o 16. Então, 2 vezes o 16 vai ser 32. Agora, eu acrescento o 0 do 20. E mais 2 vezes o 17, que é 34. Embaixo, eu vou somar todos os valores, ó, 18 mais 20 mais 2. 18 mais 2, 20. 20 mais 20, 40. Então, o total de alunos são 40. Então, a média aritmética vai ser o quê? 270 mais o 320 e mais o 34. Somando aqui, eu tenho 4, 7 mais 3, 10, com 2, 12, vai 1. E 3 mais 3, 6. Então, 624 para dividir por 40. Fazendo a divisão aqui, vou pegar 62 para dividir por 40, vai dar 1. 40 sobra, 62 menos o 40 vai sobrar 22. Vou baixar o 4. 224 por 40, aí dá quanto? 5, que vai dar 200 e sobra 24. Não tenho mais ninguém para baixar, então, vírgula na chave e 0 aqui. 240 por 4, 6. Então, 240, 6 vezes 4, 24, e acrescento 0. Então, a média aritmética vai ser 15,6. Então, aqui a pergunta é: qual a média de idade dos alunos dessa sala? Então, respondendo, a média de idade é 15,6 anos. Pessoal, não é 6 meses, tá? É 15,6 anos. É uma fração
de anos aqui, que é mais do que 6 meses. Número 3. Fiz uma pesquisa sobre a variação da temperatura para a cidade de Indaial, entre os dias 15/6 e 21/6. As temperaturas apresentadas na tabela fazem referência à temperatura máxima de cada dia. Qual a média de temperatura máxima para essa semana? Então, assim, ó, o primeiro dia era o dia 15/6, era uma segunda-feira, e naquele dia a temperatura máxima foi 16 graus. Na terça, 21 graus, na quarta, 22 graus, quinta, 25 graus, sexta, 25 graus, sábado, 24 graus e no domingo, dia 21, 28 graus. Então, vou ter que fazer a média da temperatura máxima dessa semana. Então, primeiro passo, vou somar todas essas temperaturas, desde a segunda até o domingo. Então, 16 mais 21 mais 22 mais 25 mais 25 novamente, mais 24 e mais 28, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, eu vou dividir por quanto? Por 7, que é a quantidade total de valores que eu tenho. Então, quanto que vai me dar? Somando aqui, 16 com 21, vai dar 37, mais 22, 7 mais 2, aí dá 9, 3 mais 2, 5. Aqui, ó, 25 mais 25 vai dar 50, então, já vou somar direto com 50, que vai dar 109, mais o 24, que vai me dar 133 e mais o 28. 161 graus nos 7 dias, dividido por 7. Então, vai ficar quanto? 161 dividido por 7, 16 dividido por 7 vai dar 2 e 7, 14, sobra 2. Baixando 1, 21 por 7, 3. Então, qual foi a média da temperatura máxima? Então, a média da temperatura máxima foi 23 graus. A média da temperatura máxima foi 23 graus. Beleza? E daí nós temos a número 4 e última, né? A número 4 dizia o seguinte: sabe-se que a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015 foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela. E era para cá, aqui tá perguntando qual a média, mediana e moda, mas era para calcular somente a média, tá? De gols dessa rodada. Então, sempre no Campeonato Brasileiro, sempre tem 10 jogos, 10 partidas, né? Em cada rodada. Então, nessa 12ª rodada, teve essa quantidade de jogos ali. E abaixo da tabela, tem ali, ó, primeiro jogo lá, Curitiba quanto Ponte Preta, 0-0. Goiás quanto Santos, foi o segundo jogo, né? Goiás fez 4 gols, o Santos fez 1. Então, abaixo dessa tabela tinha uma outra tabelinha falando do jogo e a quantidade de gols do jogo. Então, o primeiro jogo, que era o jogo lá do Curitiba contra Ponte Preta, não teve gols. Então, 0 gols. No segundo jogo, teve 4 gols do Goiás, mais 1 gol do Santos. Então, no segundo jogo, teve 5 gols, certo? Outro lá no... Pegar lá o oitavo jogo. O oitavo jogo é Atlético Mineiro contra o Sport. O Atlético Mineiro fez 2 gols e o Sport fez 1. Então, 2 gols do Atlético Mineiro mais 1 do Sport deu 3 gols nesse jogo, certo? Então, para mim saber a média de gols dessa partida, dessa rodada, eu vou ter que somar os gols de cada um dos jogos. Então, eu tenho lá o gol do primeiro, os gols do primeiro jogo, 0, mais 5, mais 1, mais 3, mais 2, mais 4, mais 3, mais 3, mais 2 e mais 1. Quantos jogos mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos.
Então, eu vou dividir por 10. Então, a média aritmética vai ser quanto? Somando aqui, ó, 6. 6 mais 3, 9. 9, 2, 11. 15. 15 mais 6, 21. 22, 24. 24 para dividir por 10. Então, dividindo aqui. 24 para dividir por 10. Né? Eu vou fazer a divisão, mas é só... Depois eu vou explicar uma outra regrinha aqui para vocês. Então, vai dar 2 vezes, que vai dar 20, sobra 4. Não tem ninguém para baixar, vírgula na chave, acrescento 0. 40 para dividir por 10 vai dar quanto? 4, que sobra 0. Então, a média aqui, 2,4. Então, com a média de gols dessa rodada, a média de gols nessa rodada é 2,4 gols. Beleza, pessoal?